Bom, eu acho que agora foi. E som 1, 2. Espero que estejam ouvindo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios 2. Efésios 2. O título da mensagem é de graça, mas custa tudo o que temos. Amém, irmãos? É de graça, mas custa tudo. Amém? Efésios 2. Nós vamos ler Gálatas, Efésios, Novo Testamento, lá na frente. Amém? Gálatas, Efésios 2. Amém? Estou lendo hoje numa Bíblia Shed. Sexta-feira eu estava aqui na igreja e foi algo fantástico, né? Eu tenho pedido para Deus, todos os dias, para que os improváveis venham, né? Eu não estou pedindo os prováveis, aquele que tem condições, estou pedindo os improváveis. E aí, antes de eu ir embora, eu estava meditando na palavra, lendo a Bíblia, né? E aí, no 2:4, e eu estava aqui, antes de eu ir embora, pouco antes de eu ir embora, me entra duas pessoas aqui, porque a gente está em espírito de oração, né? E aí entra os dois que eu chamo de improváveis. O cara com o cigarro na mão e o outro um pouco alcoolizado. E aí eles entraram e vamos conversar, bora. Quero uma clínica de recuperação. Eu falei, então vamos bater um papo. E a gente foi conversando, porque como nós já levamos muita gente para a casa de recuperação, a gente entende um pouco desse processo, né? E aí a gente precisa conversar antes, não é assim. Pegar, levar, e muitas vezes eu pego aqui, levo, dá 2 horas o cara sai da casa de recuperação, e isso é muito complicado. E aí, aqui em Morato está difícil, né, casa de recuperação. E conversando com os improváveis. Um deles, e a gente vai falar disso na mensagem hoje, não era nem para mim estar falando isso, mas um deles é ex-pastor. É ex-pastor. É alguém que até estudou teologia, mas é um ex-pastor. E ele falou para mim, se eu não tomar uma dose de pinga, eu fico tremendo. Olha o estágio que ele já estava. E nós conversamos, e aí eu tinha uma Bíblia King James novinha, dei para ele. E aí ele viu minha camisa, porque eu ando com as camisas desenhadas, né? E ele falou, cara, que camisa linda, tinha uma cruz e tal. E ele todo feliz, e ele falou assim, ai, essa camisa é linda. Aí só tava nós 3 aqui dentro, né? E eu tinha um colete, né? Do motoclube. Aí o que eu fiz? Tirei a camisa e dei pro cara. E vesti o colete. Gente, o cara chorava tanto. Porque tinha uma cruz e tinha um Cristo pendurado, né? Mas para ele foi significativo. E eu falei para ele, cara, você conheceu a palavra, então volta. Amém? Porque a gente tem que chamar esses aí novamente para a presença de Deus. E quem sabe, às vezes uma camisa pode fazer uma diferença tão grande, né, irmão? Que a gente faça tudo para a glória a Deus. Amém? É de graça, mas me custa tudo. Vamos ler? Efésios 2, 4 e em diante. Diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós ainda em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, irmão? Por isso que eu disse, é de graça, mas me custa tudo. Te custa tudo que você tem. Amém, irmão? Eu gosto do Billy Graham. Para mim foi o maior pastor batista que existiu, foi Billy Graham. E foi considerado pastor dos Estados Unidos.
E mesmo depois de sua morte, 3 anos depois da morte dele, ele foi considerado como ainda uma das pessoas mais influentes. Olha o nível que esse cara tinha. Ele não era qualquer um. Mas a frase atribuída dele diz assim: salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Irmão, você não precisa fazer nada para ser salvo. Nada. A salvação Cristo já te deu quando ele morreu naquela cruz, é de graça. Ele te deu a salvação. Mas ele alega que o discipulado custa tudo. E por que o discipulado custa tudo? Porque, meu irmão, depois que você entendeu o que Cristo fez na cruz por você, é impossível você não entregar todas as áreas da sua vida e viver para Ele de forma apaixonadíssima. É impossível. Eu entendi o que Cristo fez, como é que eu não vou viver para Ele? Porque olha o que Ele fez por mim, olha o que Ele fez por cada um de vocês. Se você entender o que Ele fez, irmão, você vai falar: cara, eu vou fazer tudo o que for possível, e mesmo fazendo tudo o que é possível, eu ainda não vou conseguir, eu ainda não consigo pagar o que Cristo fez. Amém? Fica tranquilo, irmão. Isso aí é... Eles estão querendo se converter, aí eles passam aí, né? Logo, logo está tudo aqui dentro, em nome de Jesus. Amém? Mas olha só, a salvação... O que é a salvação? A salvação inclui tudo. O que é tudo que a salvação inclui? Ela inclui o quê? Lá na conversão. Quando você se converte a Cristo, a primeira coisa que é a salvação, que a graça de Cristo te proporciona, é o quê? É o arrependimento. Você começa a viver uma vida de arrependimento, porque você se arrepende dos seus pecados. Você começa a olhar para a vida que você levava e fala: não vale mais a pena. Cristo te dá junto com isso a fé. E a fé que você recebe, ela leva você a viver uma vida de santificação, ou seja, uma vida diária de busca a Deus. Porque você sabe que você vai errar, mas você sabe que Cristo vai te ajudar a se libertar disso. Então você não duvida mais. Você sabe, porque é um processo. Eu vou passar pelo processo, mas eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou ficar liberto, eu sei que minha vida vai, eu sei por quê? Porque Cristo está comigo. Porque além da salvação, Ele restitui todas as áreas da nossa vida. Amém, irmão? Por isso que eu digo graça, a graça que Deus nos dá, não é um programa divino de doação gratuita. Irmão, eu sou alguém que concordo com os auxílios que o governo dá. Eu não sou contra dar o auxílio, porque tem gente que necessita disso. Mas eu quero te dar o exemplo, quando eu digo que a salvação de Deus não é um programa divino. Eu estou te dando de graça, mas você não precisa fazer nada. Não é isso. Porque quantas pessoas receberam esses auxílios do governo, mas não usaram realmente para o que devia? Quantos usaram droga até ter uma overdose? Quantos se embriagaram a ponto de perder o senso? Quantos? Poxa, Ele está me dando, então eu faço o que eu quero. Então não é porque Cristo te deu a graça da salvação, você vive a vida do jeito que você quer, você faz o que você acha melhor. Não é bem assim, irmão. Não é bem assim. É o contrário disso, te custa tudo. A salvação, a graça de Cristo sobre você, te custa tudo. Por quê? Porque você precisa aceitar a cruz de Cristo. O que significa aceitar a cruz de Cristo? Significa aceitar que Cristo morreu no seu lugar. Entender que alguém morreu por você. Alguém deu a vida por você. Esse é o primeiro passo. E quando você entende a cruz, você passa a ter um compromisso, você prossegue. Eu vou prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu vou prosseguir em buscar a Deus. Amém, irmãos? Então aceitar a cruz nos leva a esse compromisso. Amém, irmãos? E esse compromisso vem através do quê? Do Espírito Santo. João, não precisa abrir não, mas João 16:8 diz: quando Ele vier, Ele quem? O Espírito Santo. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence alguém do pecado? O Espírito Santo. Eu nunca vou convencer ninguém de que ele está vivendo uma vida errada.
Quem vai convencer? É o Espírito Santo. O que você precisa fazer? Confiar em Deus, orar, clamar ao Senhor, porque é Ele quem vai realizar essa obra. Amém, irmãos? É Ele. E quando Ele nos converter, nós seremos transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós não é de graça, mas me custa tudo. É de graça, mas eu não vivo de qualquer maneira. Não tenho carta branca para pecar. Não tenho carta branca para viver errando. O que Ele me deu, eu preciso fazer, irmão. Mas não é porque eu vou fazer para ser salvo. Eu já fui. Eu faço porque Ele fez por mim. E é isso que eu preciso entender. Amém, irmãos? E isso, entenda, se você entendeu a cruz de Cristo, você vai levar uma boa notícia para as pessoas. Qual é a boa notícia que você leva, Eric, para alguém? Qual é a boa notícia que você pode levar para uma pessoa? Qual é a boa notícia que você leva para aquele que está morto nos seus pecados? Para aquele que vive em injustiça? Para aquele que vive errando? Qual é a boa notícia que você leva para essa pessoa? Que por meio de uma fé, por meio da fé em Cristo, por meio de entender que a morte substitutiva, Cristo morreu naquela cruz no meu lugar. Essa é a boa notícia, que Ele morreu naquela cruz no meu lugar. Cara, tem melhor notícia do que essa? Tem melhor notícia do que você saber que alguém morreu por você? Mas eu sou um pecador, mas eu não mereço. Pois é, por você mesmo que diz que não merece, por você mesmo que diz que é um extremo pecador, foi por isso que Cristo morreu. Olha que boa notícia, porque alguém que já não tem mais esperança, recebe uma notícia dizendo, ei, foi por você que Cristo morreu. Aquele sacrifício na cruz foi por você. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia que as pessoas precisam ouvir. Porque Isaías 53, o profeta Isaías já tinha dito, do servo sofredor, fará muitos, olha só o que ele diz, fará muitos serem considerados justos, e ele levará sobre si as suas iniquidades. Olha que boa notícia você está dando para alguém. Jesus morreu naquela cruz, Ele vai te fazer justo, Ele vai levar sobre Ele aquela iniquidade. Todo o seu pecado vai ser levado na cruz, já foi levado na cruz por Cristo. Você traz para a pessoa uma libertação. A pessoa que entender isso, ela vai ter uma vida transformada. E você é o portador das boas novas. Você é o portador das boas novas de Cristo. Porque você vai falar, sabe aquele servo sofredor? Sabe aquele que morreu na cruz? Foi por você. Ele morreu para levar os seus pecados. E a pessoa, o servo de Deus, ao ouvir essa mensagem, mesmo estando em pecado, meu irmão, a hora que a boa nova chega, as escamas caem dos olhos e a pessoa tem a vida transformada. Então creia no Senhor, creia, porque para os reformadores, a graça de Deus, ela custou muito caro. Muito caro, irmão, não é barato não, sabe? É muito caro. Pensa que você é uma terra seca. Vocês já viram terra seca? Vocês já viram como depois de muito tempo, o solo, a terra, depois de muito tempo do sol, a terra fica rachada, ela fica seca, esturricada. Você era essa terra. Você vai levar essa boa nova para alguém. Você vai dizer, essa terra seca, era você, era eu. O que é a graça de Deus? É a água que entra e passa por essa terra, dando vida para ela novamente. O que é a graça de Deus? É a água que tira toda a sequidão daquela terra. O que é a graça de Deus? É o conforto na hora da tua tribulação. O que é a graça de Deus? É Deus te libertando do pecado. O que é a graça de Deus? É Deus te dando todo o perdão. Olha, irmão, você era aquela terra seca. Deus te ajudou, te deu vida. Deus tirou você da tribulação. Deus, Ele cuidou de você. Você era um escravo do pecado e Deus te tirou dessa escravidão. Deus mudou a tua vida. Deus mudou a tua história. Você era essa terra seca. E você é um portador de boas novas para aqueles que não conhecem o Evangelho. É caro, irmão.
Isso é muito caro, porque nós não tínhamos nada, nós não éramos nada, e Ele nos deu vida, mesmo estando mortos. Amém, irmãos? Isso que Cristo fez por você é muito caro. É caro porque te custa. É caro porque você vai ser o discipulador. Como que eu vou ser um discipulador? Cada um de vocês. Marcos 16:15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem que vai pelo mundo? Você. Quem que Jesus resgatou? Você. Quem ouviu as boas novas? Você. Quem foi transformado? Você. E o que você vai fazer? Levar as boas novas para alguém. É você que vai levar as boas novas. Amém, irmãos? É você que vai levar as boas novas. Foi de graça porque custou muito, e custou muito porque foi de graça. Nós entendemos que graça, algumas pessoas entendem que a graça de Deus é a liberdade para o pecado. Eu faço o que eu quero. Não! Você não faz o que você quer, senão você não entendeu a palavra de Deus. Você faz aquilo que você sabe que vai levar pessoas a Cristo. Você não vai viver uma vida de qualquer maneira. Você vai viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida que glorifique a Deus. Amém, irmãos? É isso que vai fazer. Paulo mostra para nós, através da leitura de Efésios, que o Evangelho é a graça, é uma boa notícia. E ele mostra para nós aonde tudo começou. Você sabe aonde a graça de Deus começou? Você sabe onde a graça de Deus começou? Sabe não, irmão? Aonde nós estávamos? Começou lá no Éden. Lá quando Adão e Eva pecaram. Ali começa a graça de Deus. Porque nós estávamos mortos no nosso pecado. Isaías 59, 1 e 2, o que está escrito? Quem sabe o que está escrito em Isaías 59, 1 e 2? Quem sabe o que está escrito? Sabe não? O que separa o homem de Deus é o pecado. Nós estávamos mortos. Mortos significa separados de Deus. Nós estávamos separados de Deus por conta do pecado. Por conta do pecado. Nós estávamos separados de Deus. Irmão, ninguém de nós, nenhum de nós tínhamos condições de buscar a Deus. Eu vou arriscar dizer, eu não queria buscar a Deus. Eu não sei você, mas eu não queria. Quando eu vivia a minha vida lá fora, eu não queria buscar a Deus. E eu estou para achar alguém que queria conhecer, buscar a Deus. Você não queria. Porque você estava morto em seu pecado. Você queria viver a vida do seu jeito, da forma com que você achava melhor. E eu faço o que eu quero e do jeito que eu quero. Eu não quero Deus. Porque se eu encontrar Deus, eu vou ter que viver uma vida diferente. Eu não quero. Eu quero viver minha vida do jeito que eu achar melhor. Era isso que você queria. Era isso que eu queria. Mas Cristo me encontrou. E aí, olha só, aquele filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo, ele diz assim, não sou eu, é o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as tuas defesas. E neste momento, você entenderá que é totalmente conhecido de Deus e se sentirá completamente amado. Quem estilhaça as tuas defesas é Cristo. Quem muda a tua história é Cristo. Por que que nós vamos até Cristo? Porque Cristo veio até nós primeiro. Nós não queríamos ir a Cristo. Eu não conheço uma pessoa que por vontade primeira quis ir a Cristo. Mas depois que acontece algo e Cristo toca na nossa vida, aí sim. Porque você olha para a tua vida passada. Quem era você antes de Cristo? Olha para você e diga para mim, por que que você está vivo hoje? Por que que você está aqui hoje? Porque eu sei, quando eu olho para trás e vejo os livramentos que Deus me deu. Quando eu cresço na cidade de Francisco Moraes, porque eu cresci aqui, irmão. E eu sei o que eu fazia. E eu olho para trás e percebo o quanto Cristo me livrou, o quanto Ele me libertou e o quanto Ele cuidou de mim. Você sabe o que Ele fez por você? Quem era você antes de entrar na igreja? Quem era você antes de conhecer a Cristo? O que que você fez que você olha para trás e fala, gente, não era para mim estar vivo. Eu tenho consciência que não era para mim estar vivo.
Irmão, eu olho para a minha vida, eu tenho só uma certeza: era para mim ter morrido há muito tempo. Não era para mim estar aqui. Mas se eu estou aqui foi porque Cristo cuidou de mim. E como Ele cuidou de mim, hoje eu olho para trás e falo: gente, olha como Deus já me amava. Eu estava morto no meu pecado. Eu vivia a minha vida longe de Deus e mesmo assim Cristo me amou. Como isso pode? Cristo te amou mesmo quando você o rejeitava. Cristo te ama mesmo se você ainda o rejeita. Cristo te ama. E o plano de Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. Mas eu quero que você comece a perceber que nós estávamos mortos. E mesmo assim Cristo já cuidava de nós. Você tem noção do que é isso, irmão? Você tem noção do que é você falar: poxa, eu vivi uma vida inteira lá atrás horrível, e Cristo estava cuidando de mim? Que amor é esse? Que amor é esse? Amém, irmãos? Que amor é esse? Que você estava morto e Ele decidiu te dar vida, porque Ele decidiu te dar vida. Ele decidiu cuidar de você. Ele decidiu te amar. Ele decidiu te amar, porque você estava morto em seus pecados. Mas quando Cristo tocou na sua vida, Ele te deu uma nova chance. Ele te ressuscitou. Você já passou por um sono profundo? Quem aqui já passou? Irmão, eu não sei vocês, mas quando eu entro em sono profundo, porque eu tenho dormido bem, com exceção de alguns dias, eu consigo dormir muito bem. Sabe aquele dia que você acorda e não sabe aonde você está? Você já passou por isso? Você já passou por isso? Sabe quando você abre o olho assim, parece que está esperando a alma fazer download para o corpo, porque você fala assim, você abre o olho e fala assim: que horas são? Aonde eu estou? O que eu estou fazendo? Eu preciso fazer alguma coisa? Tem que trabalhar? Tenho que... E aí você fica tentando pensar em alguma coisa. Quando Cristo te deu vida é muito parecido, porque você estava morto. Quando Ele toca em você, você fica num estado de dizer: ei, e agora? O que está acontecendo? Onde eu estava? Para onde eu vou? O que houve na minha vida? Primeiro é o primeiro processo que a gente passa, porque a gente estava em estado de sono profundo, porque estávamos mortos. Desde a queda lá em Gênesis 3, quando Adão errou, e Romanos 5, do 12 em diante, fala: por conta de um homem o pecado entrou no mundo. E quando entra o pecado, entra a morte. Quando entra a morte, entra a separação entre a gente e Deus. Estávamos separados de Deus, mas Ele decidiu se ligar a nós. Ele decidiu dar a vida para nós. E quando nós estávamos mortos, nós éramos escravos do pecado. Ser escravo do pecado significa que você é escravo de Satanás. Por que escravo de Satanás? Quem é o príncipe deste mundo? É o diabo. Lê lá no Evangelho de João. Quem é o príncipe desse mundo? É o diabo. Se eu vivo uma vida longe de Deus, eu vivo para quem? Eu não vivo para Deus, irmão. Eu já estou vivendo para o diabo. Porque eu faço todos os desejos dele, as vontades dele. Porque desde quando você está separado de Deus, irmão, toda a inclinação do ser humano é voltada para o seu egoísmo, para a sua vontade, para os seus desejos. E toda inclinação já é uma inclinação pecaminosa, já é uma inclinação que nos leva para longe de Deus. Amém, irmãos? Por isso que eu digo, nascemos pecadores, todos nós nascemos. Irmão, eu estou tentando te mostrar de onde nós saímos, para você entender realmente o sacrifício de Cristo na cruz por você. Porque se você entender o sacrifício de Cristo, você nunca mais se afasta dele, nunca. Porque quem entendeu realmente o que Cristo fez, não muda. Quem entendeu realmente o que Cristo fez, meu irmão, tem a vida transformada. Nós já nascemos mortos em nosso pecado. Então todos nós, todas as pessoas já nasceram condenadas à ira de Deus, condenadas ao inferno. Nós nascemos já condenados ao inferno. Todos nós. O que Cristo faz é tirar alguns do inferno. É isso que Cristo está fazendo. Irmão, infelizmente nem todo mundo vai. Todos ouvirão a palavra de Deus, mas nem todos darão ouvido para a palavra de Deus. O nosso dever em relação à nossa casa e à nossa família é clamar por todos e pedir para que o Espírito Santo tire a venda dos olhos para que ele possa enxergar o agir de Deus. É isso que nós precisamos fazer, irmão. Porque essas pessoas não estão enxergando assim como nós. Amém? Mas deixa eu te falar algo. Cristo não te criou para uma vida de destruição. Cristo não te criou para uma vida de perdição.
Para que Cristo te criou? Por que Cristo te criou? Gênesis 1 e 2 está escrito que Deus fez todas as coisas e eram boas, perfeitas. Como era o jardim do Éden? Tinha briga? Tinha inveja? Tinha confusão? Tinha pai matando filho, filho matando pai? Tinha alcoolismo? Tinha droga? Tinha violência? Tinha, irmão, no Éden? Tinha falta de comida? Tinha doença? Não! Cristo te criou para as boas obras. Mas por conta do pecado que entrou no mundo, a vida do ser humano foi destruída. E nós nascemos mortos para o pecado. Para Deus. Nós nascemos vivos para o pecado e mortos para Deus, distantes de Deus. Irmão, olha só. E aí você lê o texto de Efésios, o que você está enxergando aqui? Um plano de redenção de Deus para a humanidade. Deus não tinha plano B, Deus tinha um plano. E o plano de Deus se cumpre na minha vida e na tua. Por que nós não podemos temer? Por que nós não podemos duvidar? Porque mesmo quando nós longe de Deus estávamos, Ele nos amou. Ele cuidou de nós. Ele cuidou de você. E Ele tem cuidado de você até hoje. Ele nunca vai te deixar. Coloca a sua confiança em Deus. Coloque, irmão. Porque Deus nos criou para o Éden. Apocalipse 21 e 22 vai dizer o quê? Da onde começa Gênesis 1 e 2, vai para o final em Apocalipse, irmão. Ou seja, nós voltaremos para lá. Nós voltaremos para um lugar onde não vai haver choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais destruição, não vai ter mais necessidade, não vai ter nada. O que vai ter é só bênção, é alegria na presença de Deus. E é para isso que nós vivemos. Amém, irmãos? Acredite, quando você conhece a sua condição de pecador, quando você conhece a sua condição de ir longe de Deus, você consegue entender que escapar dessa condição, olha aí fora. Olha aí fora, quem quer Deus aí fora? Fala para mim, irmão. Como é que escapa dessa condição? Como é que você se livra dessa condição? Olha para fora. Como é que você se livra dessa condição? Como é que se livra do alcoolismo, das drogas, do adultério? Como é que se livra de outras coisas? As pessoas não querem se livrar. Como é que as pessoas se livram disso? Como é que a pessoa consegue se livrar disso? Como é que a pessoa fica livre da culpa do pecado? Só é possível isso acontecer se você entender o sacrifício de Cristo na cruz. Só é possível você entender porque Cristo morreu naquela cruz em seu lugar. Foi por você. E quando Ele morre naquela cruz, Ele morre para te dar vida. Só é possível chegar aqui quando o próprio Espírito Santo tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar o amor de Deus. Nos faz enxergar, porque muita gente olha e fala, morreu na cruz, é um coitadinho. Não, Ele decidiu morrer. E é por amor. E quando eu entendo isso, irmão, eu percebo que só é possível chegar nessa situação se eu entender o sacrifício de Cristo na cruz. Caso contrário, eu não chego, eu não consigo entender. Porque isso é muito estranho, irmão. É muito difícil. Porque olha para fora, quem quer Deus? Ninguém quer Deus, irmão. Eu quero ver minha vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí quando eu entendo o que Cristo fez, é impossível olhar para fora e querer continuar lá fora. Por isso que eu ouvi um pastor dizendo, e eu vou replicar aqui hoje, ele diz que o desviado é um ser estranho. Sabe quem conheceu o Evangelho e se desviou? Ele fala que é um ser estranho. E por que é um ser estranho? Porque, irmão, fala um negócio para mim. O desviado é aquele que um dia, assim como nós, nos assentamos, pegamos um banquinho, nos assentamos na mesa com quem? Com Cristo. Comemos a mesa com quem? Com Cristo. Irmão, você conhece aquele louvor que diz assim, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Você conhece esse louvor, irmão? Quem já pisou no Santos dos Santos, quem sentou no banquinho com Jesus, comeu da mesa de Jesus, experimentou o que Jesus fez, é um ser estranho quando ele sai da presença de Deus. Porque, irmão, fala para mim, o que vai satisfazer a sua vida? Se você já viu que Deus é o único que pode satisfazer todos os pedaços da sua vida.
Mesmo quando tudo parecia perdido, quando tudo parece não ter mais solução, o próprio Cristo entra na sua vida e faz um milagre. E você olha e fala: nossa, eu passei, eu venci. Todos nós temos histórias para contar, histórias de dificuldades que foram superadas. E aí você conheceu a Deus verdadeiramente, e se afastar de Deus é algo muito estranho, porque nada e nem ninguém vai te satisfazer. O único que pode satisfazer os seus desejos e vontades é Cristo, o único. E se você sentou na mesa de Cristo, conheceu o que Cristo fez, irmão, desculpa, nada vai te satisfazer. Você vai buscar em pessoas, você vai buscar em relacionamentos, você vai buscar na bebida, você vai buscar nas drogas, você vai buscar e você nunca vai encontrar. Não encontra, irmão. Se você conheceu a Cristo, você pode buscar aí fora o que você quiser, você não vai encontrar em outro lugar. Então, desviado é um ser muito estranho. Irmão, eu não queria até Cristo, mas Cristo veio até mim, Cristo veio até você. Ele te pôs uma coroa, Ele te deu a salvação. Agora você vai trocar uma coroa que Cristo te deu, uma salvação, por uma coroa humana. Porque essa coroa que o mundo te dá, os benefícios que o mundo te dá, são benefícios perecíveis. Perecíveis. Todos eles vão perecer. Ou seja, pega um pedaço de carne e deixa do lado de fora, sem pôr na geladeira, o que vai acontecer? Vai apodrecer, não vai? Vai, não vai? Pega um carro e deixa ele ali muito tempo. O que vai acontecer com esse carro? Vai apodrecer. Uma casa, quando você constrói, é linda e maravilhosa, mas se não tiver manutenção, com o tempo essa parede cai. Isso tudo que você pode conquistar nesse mundo é perecível. Vai ter uma data de validade e acaba. Agora a coroa de Cristo, irmão, ela não acaba. Ela é eterna. Como que você pode dizer para mim que conheceu a Cristo e ainda não está de volta na presença dEle? Quem conheceu a Cristo precisa voltar urgente, porque nada no mundo vai te satisfazer. O único que te satisfaz é Cristo. Por isso, eu não consigo acreditar, irmãos, que uma graça barata, lá no versículo 8 de Efésios, irmão, essa graça ela é inaceitável. Por quê? Porque a graça que Cristo me deu é um presente. Você merecia esse presente? Não. Você esperava? Não. E mesmo assim Ele te deu. Agora, quando Ele te dá esse presente, o que Ele faz por você? Ele quebrou todas as suas defesas. E eu vou contar uma história para você, você vai entender o que é isso. Ele tira as escamas dos seus olhos e você tem a oportunidade de conhecer a Cristo. E aí você descobre quem realmente Ele é. E aí você vai falar: nossa, como eu sou amado de Deus. E a gente tem uma dívida muito grande com Deus, porque você fala assim: cara, eu não merecia, por que Ele me amou? Por que Ele cuidou de mim? Eu não merecia. Por que Ele fez isso? E eu vou contar uma historinha para você, porque eu quero que você pense algo agora. O que é a graça? A graça é um favor. A graça é um presente que você não merecia. Nenhum de nós merecíamos esse presente, mas Ele deu. Imagina uma criança que foi abandonada. Quero que você pense numa criança que desde o dia que nasceu, ela nasceu, a mãe dela abandonou. Sabe quando você assiste no Datena uma mãe, quando ela dá à luz a uma criança e joga no cesto do lixo, um recém-nascido fica lá, e alguém encontra e leva para um abrigo? Pensa nessa criança agora. Pensa que nós éramos como essa criança, uma criança abandonada, desde o nascimento. Nós estávamos entregues, entre aspas, à nossa própria sorte. Nós não tínhamos esperança. Você não tinha esperança. Esperança de uma vida melhor? Não. Você imaginava, uma vida melhor para você era conquistar alguma coisa. Hoje uma vida melhor é permanecer na presença de Cristo. Mas uma criança ali sem esperança nenhuma. Aí aparece um amor. O amor é Deus. E quando o amor aparece, o amor leva para essa criança um presente. Quando ele entrega esse presente para essa criança, mas a criança, quando ela recebe esse presente, ela fala assim: por que você está me dando esse presente? Eu não sei nem o que é o amor. Aí o amor aparece. Aí eu dou um presente para essa criança. Essa criança, além de, quando ela passa a conhecer o amor, ela recebe um presente. E ela fala o quê? Você já deu um presente para alguém que mora num abrigo? Você viu a alegria dessa pessoa? Você viu como essa pessoa se emociona?
Imagina, irmão, você é uma criança que foi abandonada. E o próprio amor, que é Deus, que é o próprio amor, Ele desceu e Ele te presenteou com a graça. Ele te presenteou com a vida. Ele restaurou todas as áreas da sua vida. Você fica emocionado, ao mesmo tempo feliz. E você diz, você está cuidando de mim. Você está me amando. Deixa eu te falar um negócio. Depois que você, como essa criança, recebe um presente, você nunca mais na sua vida consegue ficar longe desse amor. Porque você vai falar, você me ama. Um dia eu e a Alice demos um presente, eu não sei quem é a criança, irmão. Para uma criança em um abrigo. Alguém da escola recolheu um dinheiro. Alguém da escola recolheu um dinheiro e levou. E essa criança disse que ela pegou o brinquedo, um carrinho, um sapato e falava assim, nossa, eu ganhei, eles me amam, eles me deram um presente. Olha isso, irmão. Nós éramos essa criança. E de repente recebemos o presente da graça de Deus. Recebemos a misericórdia, o amor e o cuidado de Deus. Por isso, irmão, é impossível, depois que eu conheço a Cristo, eu viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. É impossível aceitar essa graça barata. É impossível aceitar um evangelho sem Cristo. Um evangelho sem cruz é impossível. Porque o Bonhoeffer, ele dizia, o que é a graça barata? É a justificação do pecador sem justiça. É a graça sem discipulado. É a graça sem a cruz. É a graça sem Jesus Cristo. Você planeja ter o céu. Você quer o céu. Mas você não quer viver uma vida de santidade. Tem algo errado. Você quer a salvação. Mas você não quer viver uma santificação. Você quer o perdão do seu pecado. Mas você não quer deixar de pecar. Eu quero o perdão do pecado, mas eu não quero deixar de pecar. Que evangelho que é esse que estão anunciando? Que você pode viver a tua vida do jeito que você quer e não tem consequência. Meu irmão, lembra da lei da semeadura? O que eu planto, eu colho. O que eu planto, eu colho. Você vai aceitar a colheita? Porque plantando você está. Você vai aceitar a colheita? Irmão, deixa de viver esse evangelho falso, esse evangelho de carcaça. Eu me visto de crente, por isso vou na igreja, eu sou crente. Não, você não é crente se você vive de qualquer jeito. Você não é crente se você vive de qualquer maneira. Você é um frequentador de igreja. Você é um ministro de uma graça barata. Porque você quer viver uma vida sem responsabilidade. Você não nasceu de novo. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Quantas pessoas conhecemos ontem, à noite? Eu precisei sair umas 11 horas da noite. O único mercado que eu achei foi o Federzone lá em Morato, aberto. Tinha um Boa também, mas eu fui no... Me aparece um rapaz chorando, contando uma história. Eu duvido que seja verdadeira. Mas eu falei para ele algo. Eu vou te dar o que você está me pedindo. Aí ele parou e olhou, eu falei, só que eu vou te contar uma história. O que você está falando para mim, se você estiver mentindo, você está mentindo para Deus, porque o que é meu é dele. E se você fizer algo de errado, você não fez com o que é meu, você fez com o que é dele. E você responde para ele pelo que você está fazendo. Aí a lágrima caiu do olho dele. Ele falou, eu era da Assembleia de Deus. Eu não ia falar o nome daí, eu acabei falando. E aí ele falou, eu era de uma outra igreja. Irmão, deixa eu te falar algo que para mim é custoso, mas eu preciso te falar algo, porque os dois que eu atendi aqui também eram da igreja, mas essas pessoas se desviaram, e isso me dói. Por que me dói? Porque eu entendo que isso é reflexo desse legalismo. O que é o legalismo? É esse negócio de você entrar na igreja e falar, deixa eu dobrar essa folha. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você me der isso, você vai ser abençoado.
Você não está sendo abençoado porque você não deu. Mas a pessoa não está sendo discipulada, não está conhecendo a Cristo. Ela não está entendendo que ela precisa viver para Cristo. Porque Cristo morreu para ela naquela cruz. Mas ela está sendo uma boa doadora dentro da igreja. E é uma vida que não leva ela ao arrependimento dos pecados. Muita gente dentro das igrejas vivendo uma vida de qualquer forma. Mas porque é um bom frequentador de igreja, para eles está tudo bem. E não está. E aí nós vemos esse reflexo desse monte de gente do lado de fora. É um evangelho barato que está sendo pregado nas igrejas. As pessoas não nasceram de novo, não conheceram a Cristo. E por não conhecer a Cristo, elas abandonam. Porque se você conheceu a Cristo, é impossível você ter sentado na mesa com Ele e querer voltar para aquilo que você sabe que é perdição. É impossível. E eu disse para esse rapaz: a tua mentira, se for para mim, não é para mim, é para Deus. E é para Ele que você vai responder, não para mim. Cada um paga aquilo que quiser. Eu não vou deixar de fazer minha parte, porque o outro vai errar. Mas eu também não vou deixar de dizer para ele: se você errar, você não está errando para mim, você está errando diante de Deus. E quando você erra diante de Deus, você vai pagar isso aí. Porque não é meu, é dele. É impossível, irmão, você viver para Cristo e querer voltar para o mundo. Irmão, a graça de Deus não tem origem no homem. Não é o que você faz, irmão, que te leva à salvação. É o que Cristo fez naquela cruz. Ele te salvou. E quando Ele te salva, Ele te faz enxergar o que você não enxergava. Porque para as pessoas a parede é branca. É branca. Porque eu estou vendo que é branca. Mas e quando acontece algo na tua vida como um milagre, uma cura? Ou quando você vê uma porta sendo aberta? Ou quando você vê alguém que estava destruído sendo transformado? Você tem explicação para isso? Não. E essa explicação é o quê? É fé. É fé. É fé no que Deus pode fazer. Vai além do que os seus olhos podem enxergar. Amém, irmãos? Amém? Então, irmão, entenda, Cristo está acima de tudo isso. Cristo morreu naquela cruz para te dar salvação. Depois que você experimentou a graça de Deus, me diga se você experimentou a graça de Deus. Você que transgrediu a lei, você que viveu a vida de qualquer forma, você que estava morto em seu pecado e longe de Deus, Cristo, quando Ele morre naquela cruz, Ele te dá a salvação e Ele diz para você: ei, você está livre da culpa do pecado. Romanos 5, versículo 9, você está livre do julgamento final, você está absolvido. Você olha e fala assim: eu não merecia, mas eu recebi a absolvição. Cristo decidiu morrer no meu lugar. É impossível, depois que eu entendo isso, eu voltar para o mundo, viver da forma que eu vivia, errar da forma que eu errava. É impossível. Juliana Johnson diz: maravilhosa graça do nosso amor, Senhor, graça que ultrapassa o nosso pecado e culpa. Lá no Calvário, a morte derramada, ali onde se verteu o sangue do Cordeiro. Maravilhosa graça, ó, a graça, quão grande devedor. Diariamente eu sou constrangido a ser um devedor. Que a tua bondade me algeme, me ligue ao teu coração e me tire do caminho do desviado. Irmão, é pela graça, é de graça. Cristo morreu por você. Maravilhosa graça que eu não merecia, mas Ele decidiu morrer no meu e no seu lugar. Ele nos salvou. Será que nós somos dignos, irmão? Será? A salvação não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Versículo 5, capítulo 2 de Efésios, versículo 5. Amém, irmão? Depois que você recebeu a salvação, não existe tira casaco, põe casaco. Não existe ganha a salvação e perde a salvação. Quando Deus te dá a salvação, você não se perde. Ele não vai deixar com que você se perca. Ele vai te conduzir. Ele vai te dar o dom da fé. E o dom da fé vai te levar a viver uma vida de santificação. Você vai ser transformado. Cristo não está te dando uma licença para pecar. Por isso que custa.
Porque o que Ele está fazendo para você é te entregar uma salvação. E essa garantia que eu tenho de ser salvo me leva a querer ver outras pessoas a serem salvas. Amém, irmãos? A graça de Deus que vai mudar a minha vida, a graça de Deus que vai me transformar, é a graça que vai me ajudar a viver longe do pecado. Irmão, eu não consigo ficar longe do pecado por vontade própria. Se a salvação dependesse de mim, eu já tinha perdido. Eu só consigo viver longe do pecado porque Cristo reina em mim. E Ele, o Espírito Santo, me ajuda a viver uma vida de santidade, uma vida para a glória de Deus, longe das paixões humanas. Amém, irmãos? É Ele, não sou eu. Amém? Tiago 2,12, ele diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Da forma com que você fala, você deve proceder. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Você está livre. Mas entenda, o problema do cristianismo hoje é: eu falo, mas não vivo. Eu prego, mas eu não vivo. Esse é o grande problema. E Tiago já estava alertando. Você está falando, então vive o que você está falando. Esse está sendo o problema. Por isso que é uma graça barata. Porque ele fala aqui e quando ele sai ali, ele vive tudo ao contrário do que ele falou. Não viva uma vida contrária à palavra de Deus. Não viva uma vida contrária à palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque essa graça que Deus te deu é uma graça salvadora, é uma graça transformadora. É impossível você voltar ao pecado, voltar a viver longe de Deus. É impossível depois que você o conheceu. Amém, irmão? Porque você sabe que lá na Nova Jerusalém, não vai ter mais dor, não vai mais existir pecado. Lá ninguém vai ficar com inveja, sabe? Você trocou de carro, o cara vai falar: nossa, que inveja do seu carro. Não vai ter inveja, irmão. Lá não vai ter mais dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nada disso. Entenda, a cruz de Cristo foi a vontade de Deus para nós. Se não fosse a vontade de Deus morrer em nosso lugar, nós não estaríamos aqui. Porque nós estaríamos lá fora, perdidos, destruídos, ainda vivendo em pecado, estaríamos longe de Cristo. A salvação é pela graça, não é pelo que você faz, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Se respiramos, é porque a vida foi respirada dentro de nós. Se está respirando, você está vivo, foi porque Cristo te deu a vida. E que você entenda o que Cristo fez na cruz. E se você está longe dos caminhos do Senhor, eu te convido, volte. Eu te chamo, retorne aos caminhos do Senhor. Porque é impossível você ter experimentado a graça de Deus e viver num mundo que nada vai te satisfazer. Volte para Cristo, viva para Cristo. E assim como Ele cuidou das árvores no campo, como Ele cuidou das flores do jardim, Ele vai cuidar de você. Ele te deu a salvação, Ele vai restituir todas as áreas da sua vida. Mas entenda, isso não é uma licença para você pecar. A gente leu aqui em Tiago, nós vamos ser responsabilizados pela liberdade que nós temos. Todos nós somos livres, mas não pense que você não vai pagar pelo que você fez. Todos nós estamos juntando aqui na terra um galardão. Ou estaremos com Deus e receberemos o galardão, ou estaremos afastados de Deus e viveremos a condenação eterna. Cristo morreu para que você fosse salvo. Então viva para Cristo. Dedique a sua vida ao Evangelho. Irmão, viva longe do pecado. Não aceite nada que vá contrário à palavra de Deus. E eu te garanto uma coisa, como diz Deuteronômio, as bênçãos de Deus, elas vêm até você, por uma vida de santidade. Então viva uma vida que glorifique a Deus, em nome de Jesus. Amém? E você que está em casa, que Deus te abençoe. Se você está desviado, volte para o caminho. Se você ainda não conhece a Cristo, venha conhecer. Não fique no que os outros falam. Venha conhecer, eu te desafio a conhecer a Cristo. E se você conhecer, a sua vida vai ser transformada. Pai, abençoa essas pessoas que estão aqui na igreja e essas que estão em casa. Maravilhosa graça, Pai, que o Senhor derramou sobre nós. Nós não merecíamos, mas o Senhor decidiu morrer em nosso lugar. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude hoje a viver uma vida
que glorifique ao seu nome. Livra-nos do pecado, livra-nos da morte, livra-nos, ó Pai, daquilo que possa nos afastar do Senhor. Libera o perdão, Pai, e traga de volta o filho pródigo. Busque aquele que se perdeu, e que a semana dessa pessoa seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos aplaudir o Senhor.